Queridos, eu gostaria de meditar com vocês hoje aqui, à noite, em uma parábola, a parábola de Cristo. É a parábola que eu mais me identifico e mais gosto dela, das 40 parábolas de Jesus, de Cristo, né? Essa eu considero a parábola mais humana de Jesus. E a humanidade e o ser humano, ele se alinha com a espiritualidade. Quanto mais humano você for, mais espiritual é e vice-versa. Porque Jesus foi chamado Filho do Homem. E ninguém carregou a humanidade com mais perfeição do que o nosso Cristo, do que o Senhor, né? E ele é o ser dos seres espiritual, quando aqui também veio, habitou, encarnou, trazendo a essência da humanidade dele para nós, como objeto de compreensão e prática, de acordo com o seu ensino, né? Eu me refiro aqui à parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, eu já preguei muitas vezes sobre essa parábola. É uma parábola que eu, repito, adoro, gosto muito, é a que eu mais gosto e mais me identifico no Novo Testamento, das 40 parábolas de Jesus. E ela se encontra em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25, que é um diálogo entre um certo doutor da lei e Cristo, e Jesus. Ele está sendo sarcástico na sua pergunta, porque ele era doutor da lei. E a partir do verso 25, inicia-se esse diálogo, e assim diz a palavra: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, é a pergunta dele para Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta dele a Jesus. Como ele era o homem da lei, da Torá, da palavra, Jesus diz a ele: que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu, e respondeu bem. Disse ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E a pergunta dele a Cristo, é o sarcasmo dele nessa pergunta ao Senhor. E Jesus responde, do verso 30, e ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei
quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Pai, eu quero orar agora, no início da aplicação, ou da apresentação, ou da introdução dessa palavra, pedindo a tua graça, pedindo a tua inspiração, pedindo a tua sabedoria para poder expô-la de maneira concordata com o que já foi apresentado na oração do Bruno, e que assim o Senhor abençoe a todos nós por intermédio desta palavra aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tenho essa parábola comigo, inicialmente, quando eu começo a ler ela, como dilema humano, do ser humano. Eu vejo aqui o declínio, inicialmente, do gênero humano, quando Jesus começa a expor essa parábola o certo doutor da lei. E por que eu vejo dessa maneira? Pelo que é apresentado por Cristo aqui, e eu gosto muito, vocês já devem saber, de falar daquilo que a Bíblia significa, os significados da Escritura. Sempre eu sou repetitivo nessas pautas, porque eu creio que tudo que está aqui é de grande valia espiritual para todos nós, desde um nome, como um ambiente, como um lugar, enfim, tudo traz mensagem de Deus para nós. E Jesus aqui, ele inicia dizendo ao doutor da lei que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia. E eu vejo, no ângulo espiritual, essa descida como aquele que se distancia de um lugar onde está a providência de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a Escritura de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus. Eu identifico isso como uma decisão humana, porque nós, e a nossa inclinação é sempre sairmos da presença de Deus. E por que eu digo isso? Porque Jerusalém, ela é, na Escritura, o lugar aonde Davi fez a sua base e sua habitação. Jerusalém é a Jerusalém do rei Davi. Jerusalém, na Escritura, disse Jesus, é a cidade do grande rei. Jerusalém, em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 9 e 10, ela também é transcendental, porque ela é apresentada como uma noiva que desce ataviada para o noivo, para o esposo, e o esposo é Cristo. O nome Jerusalém, a etimologia hebraica do nome, quer dizer temor a Deus e perfeição, mas também tem um significado espiritual, porque Shalem carrega a interpretação de paz, é um lugar de paz. Então eu já observo nessa parábola, nesse ambiente, essa escolha negativa daquele que está descendo do lugar de paz, daquele que está descendo do lugar de temor a Deus, aonde a perfeição de Deus habita. Aqui eu faço essa representatividade de Jerusalém como um porto seguro, como a presença de Deus, onde o humano deveria estar e não declinar, e não descer, e não sair.
ele desce, diz Jesus, e desce para Jericó. E se você estudar e ler a Escritura, você vai ver lá em Josué, capítulo de número 6, o que representa Jericó. Todos conhecem a história ali dos hebreus que ficaram em torno da cidade, esperando a ordem de Deus, dando voltas em torno de Jericó, e depois das voltas, da sétima volta, veio o sonido de trombeta, diz a palavra, e o brado do povo. E ali se diz que Jericó caiu por terra. E aí Jericó representa a destruição, representa a morte, e também representa, Jericó, a maldição, porque Josué, ele lança uma maldição sobre Jericó, quando ela é destruída. E a maldição era o seguinte: maldito seja o homem que tentar reedificar Jericó. Levantando os seus muros, ele perderá o seu primogênito. Colocando as suas portas, morrerá o seu filho caçula. E essa maldição acontece de maneira literal. No livro de 1 Reis, capítulo 16, verso de número 34. Põe aí na tela, por favor. Você vai ver lá que Irão vai perder os seus 2 filhos quando ele tenta edificar Jericó. 1 Reis, capítulo 16, verso de número 34. Então Jericó está sobre a maldição, sobre a morte e a destruição, que é ali o que acontece. E em seus dias Hiel, o betelita, edificou Jericó, em Abirão. Seu primogênito afundou. Em Abirão, seu primogênito afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então ele perdeu o seu primogênito e o seu filho caçula, quando tentou reedificar Jericó. Morreram os 2 ali, o primogênito e o último, segundo a maldição lançada por Josué, lá no livro que carrega o seu nome, no capítulo de número 6. Por isso que eu digo que tem essa representatividade. Jerusalém, a presença de Deus; Jericó é o mundo, é a perdição, é a destruição, é a maldição, é a morte. E o homem está fadado a fazer esse percurso, esse declínio, essa descida. Essa é a condição do gênero humano, do ser existente, do ser vivente que está entre nós. Inclusive nós também, outrora, estávamos fazendo esse percurso no mundo, sempre descendo e nos inclinando à maldição, à morte, à destruição e à desgraça na nossa vida. E Jesus inicia dizendo isso: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia por quê? Não se sabe, é o arbítrio, o homem escolhe, faz as suas escolhas. E a história arqueológica diz que ali era um trecho perigoso, era uma descida de 30 quilômetros, existiam muitos salteadores, então quem descia, já descia sabendo que poderia acontecer com ele uma tragédia. E ele estava descendo, e o texto segue nos dizendo o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e descendo, caiu nas mãos dos salteadores. Primeira coisa que acontece aqui, depois que ele escolhe descer de Jerusalém, é a queda. E caiu nas mãos dos salteadores. E não muito distante do nosso ambiente espiritual religioso, você e eu já devemos ter ouvido falar, até mesmo entre aqueles que andaram conosco e conosco serviram a Deus, o termo de um ente que deixa de servir a Deus e se entrega à própria natureza caída e ao pecado, e a gente dizer que fulano ou beltrano caiu.
literalmente a gente diz que caiu. E fulano, irmão tal, irmão Beltrano, quando ele não está mais na graça de Deus, não quer mais o evangelho, normalmente se diz que ele caiu. E o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas aos Coríntios, que aquele que está em pé, cuide para que não caia, não vá sucumbir, porque o cair carrega essa conotação de se afastar, de escolher o caminho errado, de escolher o caminho de morte e de colher o resultado da escolha que não é permanecer no lugar de temor, no lugar de adoração, no lugar de paz, no lugar que é a presença de Deus. E o texto diz que o homem descia e quando desceu caiu nas mãos dos salteadores. E aqui nós temos também uma representação espiritual, porque o salteador, ele, na escritura apresentado por João no capítulo 10, pelo próprio Cristo, é aquele que veio para roubar, para matar, para destruir. Nós temos a nossa responsabilidade carnal de consciência, de volição, de vontade, de entrega ao pecado, mas por trás disso tem um mundo espiritual sobre nós, que nós, quando assim praticamos e fazemos, ficamos a serviço daquele que vai despojar os nossos bens, como diz mais na frente aqui Jesus, que é o próprio diabo. Tem um mundo espiritual por trás daquilo que a gente faz de mal. O mundo espiritual tem um mentor, tem um guia, que se chama e é conhecido por nós por Satanás, que ele também atua nas nossas decisões erradas, nos nossos erros, nos nossos equívocos, nos nossos pecados. O diabo caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram. E a revista NVI, ela diz na sua edição que eles roubam a roupa, roubaram as suas roupas. A minha tradução diz, e o despojaram, os quais os despojaram. Na NVI eu acho mais interessante, porque se diz ali, tirando as suas roupas, mostrando a sua nudez, mostrando as suas vergonhas, mostrando e expondo aquilo que ele deveria ter como cobertura, para não se envergonhar, mas não só o despojo no que tange as vergonhas do seu corpo, mas os bens que ele carregava consigo. Porque o texto diz, os quais o despojando, tirando tudo, as suas roupas, os seus pertences, os seus bens, tudo, diz o texto e a narrativa. E é justamente isso que acontece com a gente. Você vem para Cristo, aceita o Senhor, se converte ao Evangelho, a graça de Deus. Agora, quando a gente vem para Cristo, o que acontece? A gente é adornado, é enfeitado, é embelezado, porque muitos que tinham mau testemunho de, mau caratismo, de mentiroso, seja ele de que natureza for, em Cristo você ganha vestes, em Cristo você ganha joias, em Cristo você ganha valores espirituais, em Cristo você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, você se torna um testemunho que impacta, que impressiona as pessoas que te conhecem e que te viram na vida pregressa e que agora te vê de uma maneira totalmente contrária, com atitudes e decisões totalmente contrárias que você tinha outrora, quando você não conhecia e não tinha aceitado a graça de Deus sobre a sua vida. Agora, quando a gente faz uma escolha dessa natureza aqui, o que vai acontecer é algo muito pior, porque esse é o objetivo do diabo mesmo, é nos envergonhar, é nos despir, é expor as nossas vergonhas diante de todos. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de Lucas mesmo aqui, que o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos e ele não encontra aonde pousar. Aí ele lembra e diz, eu vou voltar para minha casa, onde saí. E voltando, ele encontra a casa varrida e adornada, limpa, pura. Traz consigo mais 7 espíritos e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque se tem uma coisa horrorosa, é
quando a pessoa aceita a graça de Deus, aceita o Evangelho, a Cristo, e ela decide abandonar. Ela faz coisas piores do que ela fazia quando não tinha encontrado a graça de Deus, quando não tinha se convertido. O cara parece que, sabe, ele está igual um bicho amarrado, um bicho bruto, para dar uma amarrada, parece que ele está se posicionando para trás para poder desferir a pancada de tragédia e de desgraça maior na sua vida. Se você, antes de servir a Deus, usava droga, se você imaginar em deixar a graça de Deus, você vai usar drogas que você nunca pensou em usar. Se você usava só a maconha, meu amigo, você vai passar a usar cocaína, LSD, droga sintética, o diabo a quatro. Se a pessoa que vivia na prática da prostituição se converter a Cristo e deixar a Cristo, ela volta de maneira muito mais horrorosa, mais cebosa, mais suja. Se o cara for um cara malandro, um gatuno, um esperto na vida, ele vai se transformar um Raul dos Raús, um ladrão dos ladrões. Ele se transforma 10 vezes, 7 vezes mais pior, o seu pior estado, do que quando ele era, quando não tinha aceitado ainda a graça de Deus. Então essa é a intenção de Satanás, matar, roubar e destruir. E ele diz, olha, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. E espancando, que é uma coisa que acontece, que a gente vê muito por aí, que é o seguinte, eu não sei se você já teve essa experiência aí, né? Mas eu já tive várias vezes, e tenho direto isso, experiência. É ver uma pessoa caída, ver uma pessoa ferida espiritualmente, uma pessoa que abandonou a fé, que decidiu descer para a tragédia, para a morte, para a destruição, para a maldição. E você convidá-la a regressar à graça de Deus, à casa de Deus, ao Evangelho de Deus. E não é muito raro você se deparar com a seguinte resposta: rapaz, eu tenho vontade, mas não tenho força. Já vi muito isso. Rapaz, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho força, eu não consigo. Por quê? Porque fui espancado. Pessoa espancada, ela não tem... Qual é a força que uma pessoa espancada... Qual é a energia que uma pessoa espancada tem? Nenhuma. A pessoa espancada, ela está sem forças nenhuma, nem de se levantar. Então a pessoa se deixa ser tão espancada pelas atitudes e ações erradas da vida, que ela se enche de culpa e de fraqueza mental e não consegue se reerguer e se levantar e se entregar novamente à graça e ao amor de Deus. E ele conclui esse primeiro versículo dizendo o seguinte: deixando-o meio morto, depois de espancado, deixam meio morto, não é? Porque vida de verdade é espiritual. Vida de verdade é em Deus. Quem vive de fato sem Deus na prática do pecado, só tem vida física. Só vive do berço à sepultura. Só vive a existencialidade. E é isso que acontece se nos afastarmos de Deus. A gente vai ter só, está meio morto, a gente vai ter só vida física, mas a vida que é em Deus, a gente não vai ter. Eu vi até outro dia um filósofo falando sobre eternidade de maneira totalmente equivocada. O Salmo de número 84, o salmista diz que um dia no teu tabernáculo, ó Deus, vale mais do que 1000 em outros lugares. O salmista diz isso. E o filósofo, ele dizia o seguinte: esse negócio de eternidade não é comigo não, deve ser muito monótono. Viver e viver e viver e viver para sempre. Né? Até uma crítica aos que creem na eternidade. Só que eternidade não é quantidade de dias. É qualidade de dias. É qualidade de tempo. Um dia em teu átrio, o salmista está dizendo, vale mais do que 1000 em outros lugares.
Ele está dizendo que na presença de Deus é qualidade de vida, a eternidade é qualidade, não é quantidade. Nós vamos sair do espaço e do tempo e vamos transcender e habitar a eternidade para sempre com o Senhor. Mas se a gente se afasta, a gente vai estar fadado e limitado só ao espaço e o tempo, berço e a sepultura, só os dias da existência. Está meio morto, porque foi espancado, porque foi despojado, porque caiu, porque resolveu descer, porque resolveu sair da presença de Deus e abraçar a maldição, a desgraça, o pecado e a morte, e a Jericó que Jesus apresenta aqui. Agora, Jesus segue, e ele vai aqui expor para o doutor da lei, já que ele foi sarcástico na sua pergunta a Jesus, Jesus vai responder aqui e vai apresentar, colocar nesse cenário aqui, dois personagens que faziam parte da liturgia do culto largo, se afastou, não é? E aqui a gente aprende, eu aprendo aqui particularmente com essa palavra, é uma exortação para mim e para nós também aqui, essa noite, não é? Isso nos chama a consciência de que, sobretudo, o culto é a vida. E a vida é o culto. E o culto não deve se resumir ao templo, ao santuário, à liturgia, às paredes, à casa, o templo. Não deve se resumir a isso. Não que isso não faça parte do culto a Deus. Mas o culto a Deus, sobretudo, é um ato contínuo de vida e liberação, de compaixão e amor em direção ao que precisa, ao que está caído, ao que está sofrendo. O templo, o culto, a liturgia, a palavra, tudo isso tem que fomentar, instigar em nós a vivermos também o culto diário e cotidiano na vida, aonde quer que a gente vá. Aonde quer que a gente vá. Por quê? Porque Jesus apresenta, num cenário agora aqui, para chocar o certo doutor da lei, ele apresenta um samaritano. Se você não sabe, o samaritano, ele era objeto de desprezo do judeu. O judeu fazia uma oração, e era a seguinte: ele levantava as mãos aos céus e dizia: Senhor, eu te dou graças, porque eu não nasci uma mulher, um gentil, um cachorro e nem um samaritano. Você vê o grau de desprezo que eles tinham pelo samaritano. Aí Jesus introduz na sua parábola, aqui no ensino, justamente alguém que era o objeto do desprezo, do escárnio do judeu. Ele diz, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Sem a Torá, você vê que isso é chocante isso aqui. Sem a Torá, sem as prerrogativas sacerdotais, não era levita, cantor, levita de hoje é cantor, né? Não era levita, nada disso. Ele vinha no seu caminho. E o mais interessante aqui, irmãos, é o seguinte: é que os objetos de libação do culto, com seus significados, estava com aquele que era um peregrino, que era o samaritano. Porque o texto diz: e aproximando-se a todas as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Ele não só se aproximou enquanto o sacerdote passou de largo, porque na verdade, irmãos, o sacerdote, o levita aqui, representa a religião. A religião que não tem poder nenhum sobre a vida de ninguém. A religião só engana.
Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus veio nos apresentar um caminho de consciência e de espiritualidade. De modo que a gente tem que entender que mesmo estando aqui servindo a Deus, a gente pode se tornar um religioso segundo o Evangelho. E é tudo que Jesus não quer é que nós nos tornemos religiosos. Eu não sei se você conhece a etimologia da palavra religião, quer dizer religare. Religare. É um camarada chamado Lactâncio, que ele era soldado de Constantino, quando a igreja foi pervertida lá no século IV. A partir dele, e uma interpretação equivocada de Agostinho, foi que essa terminologia nos foi apresentada como aqueles que precisam dessa identificação, mas não é. Porque a única religião que Jesus nos apresenta, que a Bíblia nos apresenta, é a religião ensinada por Tiago na sua carta. Se alguém se diz religioso, a religião pura e verdadeira com o Pai é esta: visitar órfãos, viúvas e necessitados. Eu só posso me religar com você. Eu não posso fazer nada para que Deus, no caso, no que tange a salvação, vir até mim. Tudo está feito, tudo é bondade, tudo é graça. Mas no horizontal eu tenho que praticar a minha religião, que é ensinada aqui, que é me ligar ao meu próximo, visitando a dor, o sofrimento, a queda, a angústia, a tribulação, a morte, a maldição, a destruição, o horror. Essa é a única religião que Deus aceita na horizontal. Porque Jesus foi que desceu até nós. Nós não podemos nos religar a Deus. Ele que veio até nós, encarnou e nos ensinou essa mensagem. E o cara aqui diz, o texto, que ele passa azeite e vinho, que eram elementos de libação do culto judaico. O vinho, olha, o vinho representa várias coisas na Escritura, mas ele representa alegria, fartura, presença de Deus. O óleo da unção, aí Noan estava vendo agora lá a Bíblia, lá, uma história lá, ele perguntou para mim o que é o óleo que colocava na cabeça do rei quando ia ungir ele, não é? Que era o óleo usado para consagrar os reis de Israel, que no Novo Testamento representa o Espírito Santo e a presença de Deus também. E aqui ele fez uma asepsia inicial, ele passou o vinho para matar o que nós chamamos aqui a reima, as bactérias, inicialmente, depois o óleo, como um bálsamo, para dar uma aliviada e para curar, né? E é justamente esses símbolos que a gente deve carregar com a gente, nessa conexão com essa humanidade existencial que sofre, que a gente pode ser um instrumento dessa peregrinação, servindo a Deus no culto dessa consciência que carrega vitalidade na estrada da vida. Na estrada da vida. Porque, olha, só há uma maneira da gente matar as bactérias e a infecção do pecado, é com a presença de Deus. Somente. Somente com as dores. Só há uma maneira de acabar com as dores, as feridas causadas pelas más escolhas, só com a presença de Deus. Só com azeite e com vinho. O azeite com vinho. O vinho também representa alegria. Caná da Galileia, uma nova aliança. Aliança com os céus também. Porque depois, meu amigo, que você é tratado, que você é curado, ainda que doa o processo de restauração, você vai entrar em gozo e alegria na presença de Deus. E Deus tem um óleo precioso para cada um de nós, tem uma consagração preciosa para cada um de nós, a todos nós. Ele tem vinho e tem azeite, tem a sua presença, a sua palavra, o seu Santo Espírito que nos unge e nos capacita para o todo da vida. Não só para as tarefas eclesiásticas também, é claro, mas para o todo da existência, nessa direção, nesse escopo e nessa perspectiva. E ele deita, e depois, queridos, ele faz algo aqui que eu queria, essa semana, aliás, eu fiquei muito feliz de ver a oração, com bastante pessoas
né, lá, postaram as fotos, eu gostei. Eu não venho às quartas-feiras, porque eu já estou deitando azeite e vinho há mais de 10 anos nesse dia. Faço esse trabalho, já está com 10 anos, vou lá, um azeitezinho e um vinho, colocando nas chagas dos que precisam. Então eu faço um trabalho de evangelização nas quartas-feiras. Por isso eu não vou na oração nas quartas-feiras, porque é um trabalho que eu já faço há 10 anos. Mas eu fiquei feliz, porque tinha muita gente lá, e me alegra em saber que há uma possibilidade, vai ter aqui na Regilândia, de virem pessoas que não são da comunidade para participarem da oração, da informalidade do encontro, da espontaneidade agradável, gostosa do encontro de oração, onde se ora e a palavra também é pregada. Agora, se no ajuntamento da oração chegar, e porventura pode chegar alguém convidado, ferido, caído, cheio de bactérias, sofrendo pelas escolhas da vida, por sempre estar declinando e andando por lá de Jericó, você precisa ter uma direção para aquela pessoa, como o samaritano que botou sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem. E eu falava com o Bruno lá em casa outro dia o seguinte, que é bom essas reuniões de oração, porque você evangeliza, as pessoas às vezes são tímidas para vir no templo, aí você faz a evangelização, vai conquistando o coração das pessoas, vai sarando as feridas das pessoas, vai colocando azeite, vai colocando vinho, vai gerando esperança, vai gerando alegria, vai motivando a pessoa a receber a unção. Daqui a pouco a pessoa é direcionada à estalagem para ser cuidada, ao pequeno hospital da graça de Deus, onde conclui a obra na vida daquele que estava caído e que agora foi visitado por essa bondade de Deus. Qual a direção? Você traz para a igreja, traz para a comunidade. Aí diz o texto, para a gente concluir aqui: pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, levou para a comunidade, levou para a igreja e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. E estamos precisando de dinheiro agora, né, gente? Surgiu um problema agora aí na estalagem, não foi? Tirou dinheiro, tirou 2 dinheiros, viu? Então, 2 dinheiros aqui, não é uma teologia, isso aqui é só uma coincidência. Aqui se arrecada 2 tipos de dinheiro, viu? Dízimo e oferta. É para ajudar. Porque a gente precisa entender que a gente precisa de recurso. Jesus dizendo aqui, Deus usou o dinheiro, questão de ajuda financeira. A gente não vive só da espiritualidade, do vento. A gente precisa de qualquer comunidade, para existir precisa ter recurso, não tem como. E a gente só pode cuidar dos que aqui estão, ou dos que porventura vierem, se puder manter o templo, puder manter o sacerdote, puder manter o trabalho, puder manter, e custa dinheiro, é recursos que se adquirem para cuidar. E aqui ele tem essa consciência, ele tira o dinheiro e dá ao hospedeiro, ao hospedeiro. Aí o hospedeiro tem que saber tratar, E já pegando esse gancho, a gente que às vezes sonega alguma coisa a trazer aqui, nós trazemos o nosso dinheiro a uma casa, onde você sabe onde é investido. Aqui não tem ninguém que vai pegar seu dinheiro e vá usar em outra coisa, senão a obra de Deus, que aqui é apresentada às claras, com clareza. Então, se tem um lugar onde você pode depositar, crendo que está depositando na obra de Deus, é essa comunidade aqui. Pode ter certeza disso. Pode trazer e dizer, eu estou entregando ao Senhor, porque você está de fato entregando a Deus, para a obra de Deus. Não é o caso de escândalos, que a gente não vai nem citar aqui, perder tempo. Mas ele dá ao hospedeiro, ao que vai cuidar. Ele está dizendo, olha, eu te entrego o valor na tua mão e cuida dele. E entregou com confiança e com esperança. E não parou por aí não. Ele continuou, disse, olha, se gastar mais uma coisa, eu chego junto, como ele diz aqui, cuida dele, e tudo que mais gastares, eu vou chegar junto. Amém, irmãos? Vamos chegar junto agora aí para investir? Tudo quanto mais gastares, vamos chegar junto, todo mundo aí, para ajudar, porque o negócio apertou, E a predisposição do samaritano aqui é essa.
não só dar aquela oferta ou aquele dízimo, assim, simbolicamente atualizando aqui a nossa linguagem, mas ele tinha a predisposição de um ato contínuo de ajudas sobre aquele humano que ele encontrou à beira do caminho ferido. Totalmente ferido. Tem um termo aí, na religião cristã, que se diz o seguinte, você já deve ter ouvido alguém falar, que a gente vai pagar o preço, né? Para você obter tal espiritualidade, eu vi muito isso na minha fé, no início da fé, no grupo que eu pertencia. Você, para ser como fulano de tal, você tem que pagar o preço espiritual, né? Sensível, muito usado por Deus, você tem que pagar o preço, né? E pagar o preço era cumprir um rito determinado, segundo o que a instituição cria que era daquela maneira. Então, eu fazia tanta coisa para pagar o preço. Eu lembro que quando eu, novo convertido, tinha aquele dilema lá na igreja pentecostal do batismo com o Espírito Santo. E eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, segundo o pentecostalismo. Que eu cria que era daquela maneira, né? E eu jejuava, e eu orava, e eu ia para o culto, e eu ia para a oração, e eu ia para a vigília. Uma loucura, a entrega para eu receber aquela visitação sobrenatural do Espírito Santo. Aí teve uma vigília de 2011, eu já estava casado já. 2011, eu me preparei para receber esse batismo, isso foi em fevereiro, para receber esse batismo no Espírito Santo. Passei a semana em jejum e oração, e pedindo, e as irmãs no culto de oração diziam: irmão, você vai receber, irmão, agora você vai receber, pode ter certeza que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Aí eu fui eu era presidente da mocidade lá da Assembleia de Deus. Aí eu fui para o retiro, lá, o pessoal, e passei a semana, não sei, acho que era 4 dias o retiro, acho 4 dias, não lembro bem, lá. Todos os dias, eu não dormia porque eu vinha para casa, o pessoal dormia, eu ficava lá, passava o dia todo, ia para os cultos, naquela entrega. Acabou a vigília, acabou a programação lá, o retiro, e nada daquele batismo no Espírito Santo. E a tristeza de no meu coração, um horror, uma tristeza, e eu vi aquele movimento, aquela alegria, aqueles pulos, aquela pompa de glória a Deus e aleluia, irmãos rodando, e eu lá, naquela tristeza. Aí eu montei na moto assim, eu fui na moto levar umas irmãs com o presbítero, ele numa moto, no outro. Aí a irmã montou 2 irmãs para eu levar na moto. Aí uma tirou o tamanco, o salto alto, era um salto de bico assim, bico, né? Aí a irmã foi e colocou assim, esse bico vinha, só faltava penetrar nas minhas costas, sabe? Tanta dor de... Aí eu só dizia assim: crava mesmo, que esse miserável não... crava, esse miserável merece se lascar mesmo, um miserável desse, não é essa... tem que se lascar mesmo. Eu vinha sabe, martirizando porque eu não recebia o tal suposto batismo com o Espírito Santo. Me fere mesmo, Senhor, é para me ferir mesmo, porque essa culpa é minha, eu não tenho fé não, tinha muita gente recebendo e eu não recebo, torturado, é um preço danado para pagar e nada do tal batismo com o Espírito Santo. Mas o preço que a gente tem que pagar não é esse. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo, mas não é esse o preço que eu tenho que pagar. O preço que Jesus apresenta aqui é outro preço. É dedicação, é entrega, é cuidado, é generosidade, é amor, é investimento financeiro também, é pagar o preço na oração, nas quartas-feiras, você paga o preço também pelo outro. Não é pagar só por você, porque lá apresentava que eu deveria pagar o preço só por mim. É pagar o preço para o outro. É o que Jesus disse aqui na parábola. Aí Jesus faz a pergunta para a gente encerrar
E diz o seguinte: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Só um detalhe aqui, que é o seguinte: o cara é tão xenofóbico que ele nem cita o samaritano, né? Ele poderia dizer, o samaritano, né? Samaritano. Samaritano, Senhor. Quer dizer que o samaritano é objeto do meu amor? Samaritano, Pai. É isso. Pois chamou Jesus de mestre. Ele disse, creio que foi aquele que usou de misericórdia. Ele usou de misericórdia. É como se essa fala assim, que não, é uma questão que ele não queria praticar. Né? Igual eu estava pregando uma vez aqui na casa de recuperação aqui. Aí terminou o culto, aí eu falei sobre a reconciliação, sobre a misericórdia de Deus, a graça e o perdão. Aí veio um rapaz atormentado. O irmão dele parece que tinha ferido ele de maneira grave assim na vida, né? Aí ele queria justificar a raiva e o ódio dele em relação ao irmão, a vingança dele em relação ao irmão. Quando da minha boca ele disse, não, eu disse, você tem que perdoá-lo, meu amigo. Ele explodiu num arrebatamento de ira, porque no fundo ele queria justificar a raiva dele, como aquele moço lá queria justificar, né, os pecados dele, porque às vezes você fala, o Bruno já falou uma vez aqui, você fala da graça e do amor, e às vezes você fala em um tema que carrega em si a compreensão da queda. Aí o camarada que não quer deixar o pecado, ele se apega àquele ponto da mensagem para depois dizer, olha, eu sou fraco mesmo, eu sou pecador, assim, tá vendo? Eu preguei uma vez, tá vendo, irmão Duda, tá de acordo comigo, tá de acordo comigo, era a conversa do rapaz, porque eu disse, não, que eu estava tentando ajudar quem já tinha caído, se caiu, você caía do homem, levantaria de Deus, misericórdia você está pregando, é um cara que quer continuar embaixo, aí ele quer se justificar naquela palavra que você está dando de conforto e consolo para quem está desesperado querendo se levantar, né? Aí o cara aqui é um desdém danado, ele queria ouvir, era isso mesmo, não, eu posso continuar odiando, não gostando do samaritano, do estrangeiro, e por aí fora vai. Creio que é aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus conclui dizendo o seguinte, vai e faz da mesma maneira, meu amigo. Porque até agora, com certeza, você não compreendeu nem a lei que você cita no início do diálogo aqui. E assim seja conosco. Vai e faze da mesma maneira, para a glória de Deus. Quero orar agora. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esses minutos aqui na tua casa.